Correção aqui do Enem 2016. A questão aqui do apartheid na África do Sul, a questão 33, tá certo? Então, o regime do apartheid, adotado de 1948 a 1994 na África do Sul, fundamentava-se em ações estatais de segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe, que regulamentava, letra A, concentração fundiária, impedindo os negros de tomar posse legítima do uso da terra. Não dá ideia de concentração fundiária, não. Letra B. Boicote econômico, proibindo os negros de consumo de produtos ingleses, sem resistência armada, nada a ver. Letra C. Sincretismo religioso, vetando o rito sagrado dos negros nas cerimônias oficiais do Estado, muito menos com sincretismo religioso. Letra D. Controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas das cidades. Eis aqui a resposta, pessoal. O apartheid da ideia é exatamente isso. Do controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas das cidades livremente. Letra E. Exclusão do mercado de trabalho, negando à população negra o acesso aos bens de consumo. Nada a ver com isso aqui. Nada a ver com o aspecto econômico. Beleza? Outra questão aqui, ó. Questão 38. Por aqui de Brasília. Tá certo? Novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira. Ó. Industrialização, era JK, 50 anos em 5. Bom, no anúncio, há referência a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos 1950 e 1960. No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população como a letra A, exaltação da tradição colonial. Não, aqui é da ideia de modernidade. Letra B, redução da influência estrangeira. Muito menos. Letra C, ampliação da imigração internacional. Não, negativo. Aqui da ideia de entrada do setor automobilístico na era JK. Letra D. Intensificação da desigualdade regional. Eis a resposta, pessoal. Intensificação da desigualdade regional. No anúncio, há referência a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos 1950 e 1960. No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população como a intensificação da desigualdade regional. Letra E. Concentração da produção industrial. Minto, repetindo. Letra E. Desconcentração da produção industrial. Não. Aqui seria a concentração da produção industrial no eixo Rio-São Paulo. Mais especialmente São Paulo, tá certo? A resposta certa aqui é a letra D. Outra questão aqui, ó. Governo brasileiro 1935, era Vargas. Questão 27. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar visto a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de visto a pessoas de origem judeu-semita, inclusive os turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica, né, ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas. Apesar da extradição de alguns indivíduos por militância política, claro, em pleno Estado Novo, né? Bem, uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi a letra A. Receio do controle sionista sobre a economia nacional. Não dá essa ideia, não. Reserva do posto de trabalho para a mão de obra local, muito menos. Muito menos isso aqui, posto de trabalho. Letra C. Oposição no clero católico à expansão das novas religiões. Não, isso aqui estaria mais ligado ao século passado, ali com o crescimento dos segmentos evangélicos. Letra D. Apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. Diplomacia varguistas aos líderes árabes, nada a ver isso aqui. E a letra E. Simpatia de membros da burocracia pelo projeto autototalitário alemão. Repetindo, ficou mal esquisito isso aqui, hein? Simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão, ou seja, havia gente dentro do governo que era simpatizante no governo totalitário alemão. Essa aqui é a resposta, tá bom, pessoal?
ao enunciado, uma razão para a adoção da política de imigração, isso no texto, foi a simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Vamos aqui para outra questão, letra questão 8, ó, caderno azul. A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizada pela perícia, autonomia e mobilidade. Bom, a sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referência a grandes mulheres como vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. Ó, dinâmica e assimetria afroasiáticas, beleza? Agência feminina, ó, identidade, memórias e histórias em terras africanas. Bom, a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades brasileiras, né, escravista do século XVIII e XIX, que se observa pela, eu coloquei aqui, ó, escravo de ganho, tipicamente urbano, negras de tabuleiro. Uhum. Letra A, restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. Nada a ver. Letra B, a convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio. Muito menos. E a letra C, presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Pessoal, essa é a resposta à letra C ao enunciado. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades do Brasil escravistas do século XVIII e XIX, que se observa pela presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. O texto aborda exatamente isso. Letra D. Dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados? Não. Não está falando de cultura, não. Está falando de área econômica. Beleza? Esse aqui foi o que eu marquei errado quando fiz a prova. Entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. Nada a ver. Então a resposta certa é a presença de mulheres negras no comércio de rua e diversos produtos e alimentos. Tá bom, pessoal? É isso aí, muito obrigado, valeu. Se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like. Muito obrigado, tá bom? É isso aí.